Olá, meu querido, seja bem-vindo ao canal Amigo de Deus. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Deus realmente tem ouvido a sua oração? Eu quero te ensinar algo poderoso nesse momento. Eu quero que você abra a sua cabeça para que nós possamos aprender hoje não apenas sobre o poder da oração, que é extremamente importante, mas nós vamos aprender hoje sobre como funciona a oração, como ela é feita, como ela é ouvida, como ela é recebida, como ela é respondida. Deus realmente tem ouvido a sua oração? Eu te convido a pegar a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. O livro de Daniel, capítulo 10, conta algo muito interessante. Quando Daniel ele recebe uma visão da parte do Senhor e ele deseja buscar entendimento em relação a essa visão. A Bíblia declara que durante 21 dias, que é a famosa consagração de Daniel, durante 21 dias ele não come alimento desejável e ele fica ali clamando, orando para que Deus trouxesse clareza e a compreensão do que seria aquela visão que ele havia recebido. E ali, no capítulo 7, do versículo 10, declara: "E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam." Daniel ele ficou só no momento que Deus trouxe resposta ao seu clamor. Porque a resposta dessa oração, se você olha no versículo anterior, vem através de um anjo. Um anjo vem trazer a resposta que Daniel estava buscando durante 21 dias e ele fica só para receber aquela resposta. Isso eu aprendo e eu declaro, existem respostas de Deus que são apenas para a sua vida. E quando você compreende como a oração funciona, você compreende também o quão é importante para Deus responder aos seus anseios e aos seus questionamentos. Versículo 8 declara: "Portanto fui deixado sozinho e tive essa grande visão, nenhuma força restou em mim, pois a minha formosura foi transfigurada em corrupção e nenhuma força eu retive. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, eu senti então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos." Acompanhe a leitura na sua Bíblia, é importante que você conheça esse texto. "E disse-me ele: ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado." Enquanto ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. E então disse-me ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Olha que texto forte. Daniel, ele ora durante 21 dias para receber uma resposta da parte de Deus. E quando o anjo vem trazer essa resposta a ele, o anjo declara: Daniel, desde o primeiro dia que você se aplicou à oração, eu já vim trazer a sua resposta. E a questão é, então por que demoraram 21 dias para Daniel receber a resposta, se a resposta de Daniel já havia sido liberada no primeiro dia? Para nós entendermos isso, é importante nós compreendermos o mecanismo através do qual Deus responde às orações. Porque tudo que Deus faz, querido, Ele faz de uma forma organizada, há um sistema, há uma lógica, há um procedimento. Existe um sistema que rege a forma para que as orações elas são respondidas. Dá uma olhada. No livro de Apocalipse tem 2 textos fundamentais para nós entendermos toda a logística pela qual Deus responde a nossa oração. O primeiro deles é Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que declara: "E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos." A Bíblia fala que no céu onde está Deus existem 24 anciãos. Nenhum número na palavra de Deus ela está por acaso.
Existem 24 anciãos, porque existem 24 horas no nosso dia. E a Bíblia diz que aqueles anciãos, eles tocam harpas, eles adoram a Deus e eles possuem salvas de ouro. E o conteúdo dessas salvas são as orações dos santos em forma de incenso. Olha um outro texto comigo, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, falando a mesma coisa. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O que acontece é que todas as vezes que nós oramos, quem recebe a nossa oração é um anjo. Todo cristão, por mais irresponsável que seja, ele tem pelo menos 2 anjos que permanecem com ele. Afinal, a palavra bíblica que nos assegura que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor. Mesmo o cristão mais irresponsável, ele tem pelo menos 2 anjos, o anjo da guarda, o anjo que o livra do mal, o anjo do seu livramento e o anjo da oração. E todas as vezes que nós oramos, esse anjo da oração, ele recebe as nossas petições. E ele leva essas petições até os céus, aonde estão Deus. Essa oração, ela é entregue em forma de incenso para um desses 24 anciãos, que fazem turnos de 1 hora cada um, recebendo as orações dos santos, adorando a Deus e queimando aquelas orações em forma de incenso. E as orações, elas sobem, conforme está no texto que nós lemos aqui em Apocalipse 8, elas sobem para diante do nosso Deus. Elas sobem para diante do nosso Deus. As nossas orações, elas são recebidas e as respostas também são entregues através de anjos. Não foi o que Jesus falou? A partir de agora vocês verão anjos de Deus subindo e descendo da minha vida. Subindo com oração, descendo com resposta. Subindo com oração, descendo com resposta. Olha a oração que Jesus ele faz no jardim do Getsemane. E a Bíblia declara, um anjo de Deus veio trazer a resposta e consolava Jesus Cristo, dizendo, você orou, pedindo que esse cálice fosse afastado, mas Deus está te dizendo, esse cálice é seu. É o propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Uma oração respondida através de um anjo. Quando você ora, o seu anjo da oração leva a sua petição até um dos 24 anciãos que é responsável pelo turno daquela hora. Aquele ancião, ele adora a Deus, ele queima o seu incenso, e a Bíblia declara, esse incenso, ele é a oração dos santos, ele sobe para Deus. Deus, ele inspira a sua oração, expira a sua resposta. Esse mesmo anjo, ele pega a resposta da parte de Deus e ele traz para a sua vida. Existem 24 anciãos porque são 24 horas no mesmo dia. Nenhuma oração dos santos fica 1 hora sem ser respondida. Olha o que o anjo que respondeu Daniel declara. Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já estava com a sua resposta. Mas por que demorou 21 dias para que a resposta chegasse para Daniel? Pela mesma razão pela qual muitas das nossas orações demoram tanto para serem atendidas. E muitas respostas que nós esperamos da parte do Senhor sequer chegam até nós. Nesse mesmo capítulo 10 do livro de Daniel, o anjo, ele explica o porquê. Ele explica o porquê da demora. No versículo 13 do capítulo 10, o anjo declara, porém, o príncipe do reino da Pérsia
resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes de Deus, veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Mas agora eu venho a ti para te fazer entender o que cairá sobre o seu povo. Olha o que o anjo declara. O anjo ele se justifica para Daniel, dizendo: a sua resposta só demorou porque eu já vi no primeiro dia. Mas enquanto eu atravessava a região da Pérsia, o príncipe da Pérsia, que é um principado maligno da parte de Satanás, resistiu ao anjo. Resistiu ao anjo. E Daniel, na terra, continuou clamando pela sua resposta. E Deus enviou Miguel. E Miguel liberou passagem para que aquele anjo trouxesse a resposta até Daniel. Por isso, o cristão, o homem, a mulher de Deus, ele ora até que a resposta venha. Até que a resposta venha. Tem gente que ora, ele quer um carro. Depois ele quer uma bicicleta. Depois ele quer casar. Depois ele quer se mudar de casa. Depois ele quer se mudar de igreja. Cada dia ele ora por uma coisa diferente. Ele nem lembra mais as coisas que ele orou na última semana. E aí as suas respostas ficam presas nas regiões celestiais. A Bíblia declara: a sua guerra não é contra a carne e contra o sangue. A sua guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eles estão resistindo às suas orações, à resposta da sua oração, querido. Não adianta você supor que Deus disse não. Deus não tem dificuldade em falar ao seu coração. Você não recebeu resposta da sua oração porque elas estão retidas nas regiões celestiais. E serão liberadas até o momento que você entenda um conceito: orai sem cessar. Não pare de orar até que você tenha resposta, até que você tenha resposta, até que você tenha resposta. Eu declaro que agora, querido, há respostas poderosas da parte do Senhor nas regiões celestiais. E se você fizer como Daniel e aplicar o seu coração, se humilhar, se quebrantar diante de Deus, você receberá respostas de clamores que foram feitos há meses, há anos. Respostas poderosas da parte do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde esse ensino no seu coração. É lícito nós dizemos que Deus ele ouve a nossa oração. Mas debaixo dessa palavra e desse ensino, hoje você sabe que Deus ele cheira a sua oração. É um incenso, é um aroma suave de Cristo. Se aplique a uma vida de oração. E tudo que você tem e tudo que você é será completamente transformado. Deus te abençoe, é muito material bom no nosso canal. Aprenda, cresça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e propague essa mensagem, propague o Evangelho do Reino até os confins da terra. Deus te abençoe.